Olá, hoje a TV Câmara Jacareí recebe aqui no programa Gente em Destaque a jornalista Thalita França. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, Rodrigo. Vamos começar antes da gente entrar na parte do jornalismo, um pouquinho da sua trajetória pessoal, né? Você é nascida em Guaratinguetá, mas Lorena, né? A sua cidade, né? Tem até uma brincadeira na TV, sempre brincam comigo. Mas é Lorena ou é Guaratinguetá? Porque toda a minha família é de Lorena. Sempre foi a família do meu pai, a família da minha mãe. E por algum acidente, digamos assim, eu acabei nascendo em Guaratinguetá. Eu brinco que eu já perguntei isso várias vezes pro meu pai e minha mãe, cada hora eles dão uma resposta, mas acho que tem alguma coisa a ver com o plano da minha mãe na época, enfim. Acabei nascendo em Guará, no Hospital Frei Galvão, mas eu só nasci em Guará, né? Imediatamente já fui pra Lorena, pra minha casa, casa da minha família. Então, é muito difícil pra eu falar que eu sou de Guará, porque eu só tenho referência de Lorena. Eu cresci em Lorena, minha infância toda, estudei lá, minha família, meus avós. Então eu falo que eu sou de Lorena, mas por esse motivo. Pra não ter briga, eu falo que eu sou Guará, Lorena, tá tudo em paz. Porque tinha uma rivalidade quando eu era criança na escola, sabe? A turma de Guará com a turma de Lorena. Aquela rivalidade saudável de criançada. Mas a sua infância em Lorena, você lembra de que aspectos? Eu lembro muito da casa da minha avó, da casa das minhas duas avós, a mãe da minha mãe e a mãe do meu pai, principalmente a mãe do meu pai, que tinha uma casa muito grande, com piscina, né, com muitas árvores. Então a gente cresceu, era assim, de lei, todo domingo almoço na casa da avó Isa, como a gente fala, Maria Luísa, a avó, né, a mãe do meu pai, que já faleceu. Então eu lembro muito da minha infância lá, com os meus primos, com a minha família, a gente fazia muita festa, quando eu não estava na casa da minha avó Isa, eu estava na casa da minha avó Helena, com os meus parentes por parte de mãe. É que depois vários parentes da minha mãe, eles se mudaram para Minas. Então eu via esporadicamente, eles vinham às vezes para alguma festa, alguma coisa. E a minha infância, além de ser em Lorena, era muito em Ubatuba e também em Minas Gerais, sul de Minas, né? Eu ia lá visitar minha família. Então eu cresci assim, na casa das minhas avós, principalmente da avó Isa, brincando com os meus primos, com os amigos de escola e viajando pro litoral, no caso Ubatuba, a gente ia muito para lá, Praia Grande, curtir verão, e para Minas Gerais também. Eu estudei a vida toda no Instituto Santa Teresa, né, que na época era uma escola de freira lá em Lorena. E aí, na hora de ir pro ensino médio, aí eu fui para uma outra escola lá, que todos os meus amigos foram juntos para poder fazer o ensino médio, a gente se formou junto. Então, assim, até o terceiro ano, eu estudei a vida inteira com todas as mesmas pessoas, sabe? Então, eu cresci, assim, no berçário, na escola infantil com uma turminha, a gente foi junto para essa escola de freira e depois a gente foi junto para a escola do ensino médio. Então, imagina, uma boa etapa da minha vida com a mesma turma, com as mesmas pessoas, sabe? Você tem um irmão só, né? Tenho um irmão, Thales. Dupla sertaneja, Thales e Thalita, gente. O seu pai é médico, né? Isso, meu pai é médico, geriatra e clínico geral. Meu pai se formou em medicina no ano que eu nasci. Ele tinha 23 anos de idade quando ele se formou médico. Foi quando minha mãe engravidou, ele estava no último ano de faculdade, fazendo residência. E sua mãe faz o quê? Professora. Minha mãe se formou depois, ela já era casada com meu pai, né? Já tinha a nossa família, eu e meu irmão. Quando a minha mãe fez faculdade de educação artística na época, e aí ela começou a dar aula. E então ela, né, se dividia entre as tarefas de casa também, começou a trabalhar fora, que meu pai também já trabalhava fora o dia todo. E minha mãe até hoje trabalha também. Meu pai é médico, atende em consultório, hospital, e minha mãe trabalha em escola também. E uma coisa que chamou a atenção quando eu fui olhar sobre a sua trajetória é que seu interesse pela comunicação começa bem cedo, né? Sim. Seu pai comprando uma câmera, você querendo aparecer. Olha, de onde você tirou essas informações? Bom, hein, gente? É verdade. Não, meu pai, eu lembro direitinho. Quando a gente era criança, ele tinha uma câmera e a gente levava ela pra cima e pra baixo. Não só para essas festinhas de família, mas também para as viagens. Eu lembro uma vez que a gente foi para Santa Catarina e tem várias gravações. E eu brinco, tem algumas coisas em casa dessas gravações que eu gostava de estar na frente ali. Então, eu sempre queria aparecer e eu falava alguma coisa e ficava brincando. E meu irmão todo tímido e quieto, assim. Até hoje ele é tímido. E eu lá na frente tentando falar um pouco. Mas quando a gente resgata algumas coisas da comunicação, é incrível como isso já estava no sangue. Eu lembro esses meus primos por parte de pai, que a gente ia na casa da minha avó em Lorena, a avó Isa, eles eram mais novos que eu. Eu era a neta mais velha, né? Eu sou a neta mais velha. E aí eu reunia todos eles e eu obrigava eles a fazerem uma peça de teatro. Então eu escrevia todo o roteiro, a peça, o nome, tudo, o enredo ali, o roteiro.
personagem de cada um, fazia eles ensaiarem, às vezes eles estavam cansados, eles não queriam, Rodrigo, não quer, eu brigava com eles, e aí depois no fim eu chamava a família toda, reunia pra gente apresentar a nossa peça de teatro, sabe umas coisas assim que você pensa hoje, não é normal uma criança fazer isso, né? Então era comunicação já aqui dentro da veia. Mas o seu pai também estimulava, que obrigava você a ver Muito. jornal? Sim, eu odiava isso e meu pai me obrigava a ver Jornal Nacional. Na época eu não entendia, né? E ele falava que era super importante a gente estar antenado com a saúde, com as notícias, né? E meu pai, ele assinava também um jornal impresso, recebia em casa, fazia a gente ler também. A minha avó tinha muito essa mania também, fazia recortes e mandava pra gente. Meu pai assistia documentário e obrigava a gente a assistir. Então, sabe quando... Eu cresci muito com essa referência de jornalistas. Eu lembro direitinho, eu era criança, pré-adolescente, não ligava pra jornal. E meu pai era apaixonado pela Poliana Brita. Na época ela cobria política em Brasília. E era a repórter favorita dele de política. Então ele falava muito dela e eu, quem é Poliana Brita, né? Eu assistia meio que por causa dele. E hoje ela é uma baita referência, apresentadora do Fantástico, né? Então, poxa vida, e desde lá de novinha eu via por causa do meu pai, porque gostava dela. Né? Então, eu acabei tendo esse gosto por jornal mesmo, por jornalismo também por causa dele. Minha avó também era muito assim, a mãe dele. Quer dizer, quando você foi escolher a faculdade, não precisou pensar tanto, né? Mais ou menos, porque como meu pai é médico, eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer medicina também. Então eu queria fazer medicina. E eu falei, puxa, vai ser muito mais fácil entrar nesse ramo, né? Imagina trabalhar com meu pai, ter lá uma clínica, um consultório com ele e tal. Só que aí, no colegial, a gente faz muito aqueles testes vocacionais, né? Então, e o que eu acho excelente, eu falo pra todo mundo fazer, porque realmente ele é determinante. E todo teste vocacional que eu fazia dava pra área de comunicação. É impressionante. Então, chegou em algum momento que eu falei, quer saber? Eu acho que é interessante essa área. E aí, eu, fazendo uma pesquisa, assim, sobre jornalismo, falei, não sei, eu acho que eu gosto de jornalismo. E como meu pai assinava jornal impresso, que a gente recebia em casa, eu lia muito, eu quis fazer jornalismo para escrever para jornal impresso. Então, lá atrás, meu sonho, por exemplo, era ser jornalista da Folha de São Paulo, eu queria muito. E aí, isso se transformou na faculdade, que daí eu tomei outro caminho, né? Fui fazer um estágio na rádio, me apaixonei por rádio e TV e mudou tudo. Você fez a Unital? Eu fiz faculdade na Unital, eu entrei em 2009 no curso de jornalismo. E aí, 2009, 10, 11, eu acho, eu fiz... Não, desculpa, eu entrei em 2006 na faculdade. Olha, eu tô pulando etapas aqui. Porque em 2008 eu consegui um estágio na Rádio Metropolitana. E eu falo que a Metropolitana foi minha segunda faculdade. Foi muito importante mesmo, até para eu conhecer Taubaté. Porque quando eu vim morar em Taubaté, eu vim por causa da faculdade. Então eu morava com uma amiga, né? Meus pais ficaram em Lorena, eu fiquei aqui sozinha em Taubaté. E aí... quando eu comecei na rádio, eu tive uma outra visão sobre Taubaté. Então, além de ter ali contato com rádio e TV e aprender sobre isso na prática, que é um pouco diferente da faculdade, eu comecei a conhecer Taubaté também. Aí pra cima, pra baixo, ir pra delegacia, ir pra um posto, ir pra não sei onde, ir pra um bairro, ouvir ali reclamações de moradores. Então, eu fui conhecendo a cidade também. Foi ali, trabalhando na Metropolitana, que eu conheci Taubaté de verdade, sabe? Foi muito bacana. E o rádio também dá muito improviso, né? Muito. Porque entra ao vivo sempre. Não, rádio é apaixonante. E eu acho mesmo que o rádio até hoje me ajuda. Às vezes na TV acontece algum problema técnico, alguma coisa que a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Você sabe, a gente tem que dar um improviso. E eu acho que o que eu consigo fazer hoje nisso tem muito a ver com o que eu aprendi no rádio. Porque lá no rádio a gente não tem o TP que a gente tem no estúdio, né, no jornal. Então eu ia pra delegacia, por exemplo, de manhã, e aí eu tinha que entrar com as notícias factuais, com as ocorrências, né? Então eu anotava rapidinho, assim, alguns pontos. O crime no bairro tal, tal horário, não sei o quê, copiando assim do BO. Anotava vários. E aí eu corria pro carro da emissora, né, da Metropolitana, e entrava ao vivo no programa dando as informações. Então eu tinha que amarrar aqueles tópicos que eu tinha anotado. Ninguém nunca tinha me ensinado isso. Eu fui aprendendo meio que na prática. Então aí eu fui... Aí, ali eu aprendi o que era o improviso, o que era importante eu falar e ter de informação. E como eu era rádio, né? A gente não tem imagem no rádio, a gente tem que ser muito didático. Então, eu fazia pontualmente, assim, as coisas que eu tinha que falar e isso foi me dando alguma coisa. Só que quando eu fui pra Vanguarda, eu fiquei 2 anos na Metropolitana e entrei estagiária na Vanguarda. Quando eu fui pra Vanguarda, demorou muito pra eu conseguir fazer vídeo na Vanguarda. Então, eu entrei no processo lá atrás mesmo. Entrei como estagiária, me formei, eles me efetivaram. Aí comecei na apuração, produção, edição de rede. E fui até chegar na reportagem, até chegar na apresentação.
Então esse longo caminho foi ótimo para poder aprender, sabe? Para poder pegar mais ritmo na coisa. É, claro que a faculdade sempre é importante, mas quando você pega na prática aquilo, aí você sabe, você sabe o que é, né? É, exatamente. E os meus professores eram maravilhosos e assim, eles falavam muita coisa bacana. Eu lembro do meu professor de televisão, ele falava: "Nossa, eu vejo você fazendo isso, você vai pra televisão", sabe? Quando ele falava umas coisas assim. E eu, não, nem quero, não é o que eu quero. E aí depois que eu fui ver, poxa, não, acho que eu quero isso. Gosto desse negócio de televisão, gostei. Mas foi por acaso mesmo. Mas quando você falou que tinha o sonho de fazer o jornal impresso, né? Trabalhar na Folha, era alguma editoria específica? Então, não, eu não lembro se eu tinha alguma editoria específica que eu gostava. Eu sempre gostei muito de cultura, sempre adorei cinema, sempre, né? Então, era a primeira parte da Folha que eu ia, era a parte cultura, que depois acho que virou Folha Ilustrada, né? Então, eu lia muito essa parte. Esporte era sempre o último. Porque, né, ao contrário de muita gente que entra na faculdade de jornalismo pra fazer esporte, né? O meu não, eu sabia que eu não queria esporte. Tudo bem se acontecesse. Até porque na faculdade a gente tinha aula de. Até na aula de rádio a gente tinha jornalismo esportivo. Teve uma aula que a gente teve que narrar um jogo de futebol. E eu adorei aquela experiência. Eu lembro de todo mundo falando: "Nossa, você..." É porque eu falo muito rápido, caso vocês não tenham notado. As pessoas falam: "Nossa, você daria uma ótima narradora de futebol." Só que na minha época não tinha narradora mulher, não era uma referência. Então eu achava que nem seria possível isso. Eu falei: "Não, nada a ver, esporte não, acho que não. Imagina, narradora, até parece." Eu pensava no Galvão, sabe? Eu pensava em outras pessoas. Eu, não, vou pra outra área. Então eu sempre gostei muito de cultura, de entretenimento. Depois eu fui gostando mais de política. Economia é uma coisa também que, né, eu sempre lia. Assim, era uma coisa muito difícil de entender. E hoje eu percebo o papel de nós jornalistas de ter que simplificar a coisa justamente para facilitar, né? Então aos pouquinhos eu fui gostando também de outras áreas. Mas não era nada específico, não. Eu queria escrever. Meu negócio sempre foi escrever. E quando você hoje vai para faculdades fazer palestras ou conversar com estudantes, eles também, hoje em dia, têm essa referência de querer já se formar e ir para a TV? Tem. Porque hoje a internet também está ocupando também esse espaço, né? Um ou outro sempre tem ainda o sonho de ir para a TV, né? E quando eles estão... Eu acho muito legal quando eu chego na faculdade e eles sabem quem eu sou, né? Porque para eles saberem quem eu sou, é porque sinal de que eles veem jornal e eles sabem da importância de um jornal regional, de um jornal de televisão. Principalmente o jornal que eu trabalho é um jornal muito focado para a comunidade, né? Então eu acho isso um barato, eles saberem, eles terem dúvidas e fazerem perguntas de projetos, de coisas que a gente faz, então eu já acho isso maravilhoso. Mas sempre tem um ou outro que quer ser em televisão, mas o que eu percebo hoje em dia realmente é isso, é muito internet, né? Vídeo para rede social, é isso que eles querem. E eu pareço até uma tia falando isso, eles querem rede social, como se fosse uma coisa muito, né, longe de mim. Porque eu sou jovem, tá, gente? Caso vocês não tenham notado, sou jovem. Brincadeira. E muito esporte também, eu ainda sinto isso, sabe? Principalmente. E muita menina. Eu vejo muita meninada, assim, jovem que tá na faculdade de jornalismo porque quer fazer jornalismo esportivo. Toda faculdade que eu vou dar palestra, eu me deparo com uma turminha boa, assim, que quer fazer esporte, seja na TV, no site, enfim. E eu acho isso legal, principalmente quando eu vejo mulher mesmo querendo, eu acho legal, interessante, né? Pra gente fechar esse primeiro bloco, você falou da Rádio Metropolitana, né? Tem alguma historinha que você lembra da rádio? Várias. Você diz curiosa, assim, alguma coisa diferente? Ai, gente, são tantas histórias. Nossa, a Metropolitana, eu fiz muitos amigos lá e me ensinou muita coisa. Foi uma escola, sem dúvida. E também todo o apoio familiar que eu tive, né? Então, assim, quando eu fazia a Metropolitana, eu era uma estudante de jornalismo quebrada, né? Sem dinheiro, não tinha carro. Então, eu lembro direitinho. Eu dormia em Lorena no fim de semana. Então, chegava segunda-feira, meu pai me levava, às vezes, de madrugada para eu chegar a tempo na rádio para poder entrar ao vivo. E quantas vezes eu não estava ao vivo e meu pai na garagem de casa, porque a Metropolitana Taubaté só pegava na garagem de casa em Lorena, porque em outras áreas da casa era a Metropolitana de Guará, uma coisa assim. E aí meu pai ficava no carro de madrugada para poder me ouvir, sabe? Ele me falava isso depois, mas assim, coisas que eu lembro de viagens foi na Metropolitana que eu entendi o que seria o meu trabalho de jornalismo, que eu não ia mais ter feriado. Eu lembro direitinho, era um feriado. Eu tinha acabado de terminar o namoro e meu ex-namorado tava indo viajar pra praia, eu fiquei sabendo, eu fiquei super chateada. E eu tava de plantão na Metropolitana, então era um feriado que eu via assim, a Oswaldo Cruz toda travada no sentido Ubatuba. Eu sabia que meu ex-namorado, no caso, estava ali, indo curtir, e eu trabalhando. E eu achei aquilo assim, eu falei, eu não acredito, o que eu tô fazendo aqui? Como assim eu tô aqui, sabe? Eu fiquei brava, assim. Eu falei, não, mas é
isso mesmo, eu sou responsável, eu sou melhor que ele, bola pra frente. A partir dali que eu vi, essa vai ser minha vida. Eu entendi isso e dali em diante, acho que eu nunca mais eu tive todos os feriados, sabe? Eu não sei o que é isso, é a vida de jornalista. Mas foi ótimo para aprender muita coisa. Eu fiz muito contato com delegados, com investigadores. Eu era repórter policial, também fiquei um período como repórter policial. Então isso foi muito bom para me dar fontes. Então quando eu entrei na Vanguarda, eu era muito ligada à área policial. Eu tinha contato de vários policiais da época, investigadores. Então isso foi legal também para me ajudar no trabalho na Vanguarda, sabe? Me fez crescer bastante profissionalmente. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.